Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa nesta quarta-feira, programa Momento Jurídico da OAB 249. E hoje nós temos a honra de receber, como sempre, a presidente da OAB, a doutora Vanessa Miciano, e está presente conosco aqui também o doutor Ronaldo Azevedo Alves, exato, que é o presidente da Comissão Especial do Direito Criminal. Então, é um assunto extremamente importante, como vem sendo de todas as outras comissões, mas é um assunto muito delicado que nós vamos hoje poder ter aqui algumas orientações através do Dr. Ronaldo, desta comissão, e da doutora Vanessa, e agradecemos desde já a presença de vocês, de estarem conosco. Boa noite, doutora Vanessa. Boa noite, doutor Ronaldo. Boa noite. Boa noite, Barreto. Mais uma vez aqui no Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. Sentiu minha falta semana passada? Com certeza. Mas você estava aqui em boas mãos, né, da doutora Carla. Quero aqui agradecer por ela ter conduzido com maestria aqui o Momento Jurídico sobre uma temática muito importante. Eu preciso falar sobre isso. A doutora Carla, ela está aqui. Doutora Vanessa, ela foi espetacular. Não Sem dúvida, não tenho dúvida. A minha equipe toda é espetacular. Foi muito jóia. Já pode ser, já pode me substituir quando precisar. Com certeza, tá bom? Você viu? É que eu tenho bons profissionais ao meu lado e não poderia ser diferente, né? Nós temos um presidente também aqui, Dr. Ronaldo, que aceitou o desafio de integrar comigo aqui junto à OAB 249 de Francisco Morato, através da Comissão Especial da Advocacia Criminal, uma temática aí muito importante e assim eu tenho só minha gratidão, viu, doutor? E eu já ia quebrar o protocolo e falar, olha, deixa a esposa dele ouvir isso, né? Ela já ia pegar o meu pescoço. Gente, para quem não conhece, o doutor Ronaldo é esposo da doutora Patrícia, que já esteve aqui conosco e que cuida da comissão de culturas e eventos da nossa subseção. E lembrando desta comissão, eu não poderia deixar de começar a falar do nosso evento que irá acontecer neste sábado, a nossa primeira feijoada da OAB 249. Quem perder esse evento, esquece, porque olha, está dos deuses. Gente, quem ainda não comprou o seu convite, ainda temos poucos convites na OAB 249 de Francisco Morato. Provavelmente não vai ter convite no local, porque já está esgotado quase. Então, não deixe de pegar, pelo menos até quinta-feira, o seu convite na OAB 249 de Francisco Morato, gente. Que vai ser um sucesso. Para variar, né? A doutora Patrícia no comando e essa diretoria que o cerca e da 249, não podemos deixar de fazer diferente. Vamos lá, tem alguns recadinhos antes de passar a palavra para o nosso convidado, né, que vai trazer uma temática importante. Eu até pedi para ele, falei assim, doutor, posso comentar de um caso que aconteceu em nossa cidade aqui, para também ter um olhar de como funciona, de um olhar criminalista, de um profissional da área? Ele falou assim, pode, então vocês aguardem aí. Vamos lá. Dia 11/5, às 15 horas, nós vamos ter um evento referente ao Dia das Mães, realizado pela Comissão da Mulher Advogada. Então, você, mãe, vão na OAB às 15 horas, vai ter uma palestra magnífica com a doutora, eu falo com a Ana Clara. Então, vocês... E vão ter sorteios também, que a doutora Carla escreveu aqui no meu papelzinho, gente. Vamos lá, já falei da feijoada, dia 16 de maio de 2023, às 19 horas, nós vamos ter o doutor Bruno, delegado, referente à proteção animal e maus tratos, presidida pela comissão da doutora Iris. E seguimos, e eu falo que também nós estamos aí nas redes sociais com Diga Não à PL 752, né, de 2023. Então... Depois, no final, eu vou falar um pouquinho da PL
estamos com a campanha do agasalho e a campanha do óleo na subseção. Gente, sem delongas, vou passar aqui a palavra para o nosso convidado para falar um pouco também da comissão dele, falar da atuação na área criminal, contar algumas particularidades e depois eu venho com as minhas perguntas, a minha e do Barreto, né, Barreto? Com certeza. E vamos deixar a palavra com ele. Seja muito bem-vindo, a palavra está com o doutor. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, Barreto, muito obrigado. Boa noite. É uma satisfação o convite feito. Eu já comprei meu convite da feijoada. Estaremos lá. Barreto, a gente aguarda você lá também. Ok. E vamos lá, o assunto é o exercício da advocacia criminal. Então, quando a presidente me convidou, eu falei com ela, é interessante, principalmente porque o programa é aberto ao público em geral, então a gente tentar trazer uma imagem, eu não digo nem diferente, mas uma imagem desmistificada, que muito conversamos com o Barreto aqui há pouco, com a própria doutora Vanessa, e às vezes até alguns colegas enfrentam a advocacia criminal, vou dizer até com certo preconceito, né, no sentido de que a sociedade em geral, ou em boa parte, fala que o advogado de bandido, né? E a ideia da advocacia criminal, a ideia do direito penal, não é nesse sentido. Na verdade, é muito ao contrário disso, né? Então, a ideia é um bate-papo nesse sentido. A doutora falou referente a um acontecimento recente aqui na cidade de Francisco Morato, repercutiu bastante, me parece, um vídeo em que um determinado casal, né, me parece até que eram moradores de rua. Correto. Né, é isso, né? Isso mesmo, doutor. E eles estariam em ato libidinoso na agência de Franco da Rocha. De Francisco Morato. Francisco Morato, Isso. no centro de Francisco Morato. É curioso que é uma entrada de acesso público, né, naquela entrada onde tem os caixas eletrônicos. Sim. Né? Enfim, e eles foram flagrados por determinados populares, não sei se também pessoas de rua, isso alguém gravou. Isso me assusta muito, essa questão das gravações hoje em dia, né? As pessoas conseguem gravar situações que beiram a aberração, muitas vezes, não digo nem essa, e a pessoa se concentra gravando. Para mim, isso é uma atitude assustadora, inclusive, né? Mas, enfim. E ali foi tomada uma atitude de um determinado rapaz que interviu ali e começou a xingar aquele casal. Sim. Né? E começou a dar chineladas e começou a fazer uma suposta justiça com as próprias mãos. Né? Então, é aí que reside o maior interesse da advocacia, especificamente, e o direito penal. Né? Porque, muitas vezes, aquela pessoa que estava ali tomando essa atitude, vamos considerar intempestiva, às vezes impensada. Ótima colocação, doutor. O tempestivo, né, Barreto? Sim. Desequilibrada. Desequilibrada. E assim, às vezes o momento levou a pessoa a fazer aquilo. E por que é conveniente a gente entrar nesse acontecimento? Porque essa determinada pessoa que interviu no casal e começou a castigá-los ali de imediato, ou seja, ele fez um julgamento e ele fez uma condenação e ele estava aplicando a pena. Sim. Né? E uma pena de barbárie, ou seja, ele estava castigando literalmente de chinelo, ele estava começando a espancar aquele casal. Né? E aí, veja o quão assustador é isso. Uma pessoa que, por mais que se ache na razão, ela se vê no direito de tomar a atitude, condenar e aplicar a pena. E aí, essa pessoa, amanhã ou depois, ela pode ser a mesma pessoa que ela, na cabeça dela, falou, bandido, aquele casal seria um bandido para eles, né? Tem que ser dessa forma. Só que, para a lei, ele que passou a ser o criminoso, a despeito daquele ato que o casal estava cometendo ali, ilícito ou não, em primeiro momento seria um ato libidinoso meramente, havia concessão, me parece, da moça com o rapaz, então não houve nada de estupro nem nada. Então, ele passou a ser um criminoso tanto quanto a pessoa, o casal que estava ali.
Então, essa mesma pessoa pode ser que, às vezes, bradava aos ventos, falar, esses advogados defender bandido, defender assassino, um tema ou muito... defender um ato desse, uma colocação dessa, né, doutor? Defender um ato, assim, é assustador, às vezes relativamente compreensível, que é como o Barreto falou, um ato intempestivo ali, de cabeça quente, só que nós vivemos num Estado de direito. Melhor que isso, Estado democrático de direito, porque Sim. Estado de direito, até o Estado nazista foi um Estado de direito. Sem dúvida, né? doutor. Onde a lei, a despeito dela ser ruim ou não, essa é uma outra discussão, há o Estado de direito, só que melhor que ele é o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, muitas vezes, para o exercício dessa democracia, nada melhor do que a figura do advogado, né? E o advogado, ele nada mais é que um técnico da legislação, né? Com todo respeito à magistratura, ao Ministério Público, ao Judiciário, num todo, cuja a subseção aqui nós temos muito alinhamento de respeito com as instituições. Quem exerce efetivamente a cidadania é o advogado, e o mais sensível deles é a advocacia criminal, que é onde toca, muitas vezes, como diria Roberto Jefferson, né, o ex-senador, agora preso também, né, com direito à defesa, ele mexe nas questões mais, não é nem desumanas, como que ele dizia mesmo, as questões da entranha humana. Ele falou isso para José Dirceu, né? A advocacia criminal é isso, o direito penal é isso, naquelas situações mais sensíveis em que é o roubo, é o estupro, e eu me deparo, o assassinato. Doutor, igual é um momento que a pessoa ela se sente sozinha, por exemplo, às vezes ela nem cometeu o ato em si, mas Essa ela é a se questão. depara dentro de uma situação. E quando você chega na delegacia ou um eventual, Perfeito. dentro do momento, você se depara que aquilo, a pessoa fala assim, doutor ou doutora, eu não fiz isso, não foi desse jeito. E cabe ao advogado reformular todo o contexto. Perfeito. E muitas vezes na delegacia, por isso que a gente sempre orienta que qualquer cliente vá munido do seu advogado, seja em qual órgão for. E numa delegacia não é diferente. Sim, sim. Tanto que é de suma importância, porque como o doutor olha, quando você faz um boletim de ocorrência, qual que é a importância desse BO? Qual que é o olhar que o doutor tem de primeiro momento, se deparando diante de todas essas situações, essa abordagem, as pessoas que até filmaram esses casos, essas pessoas que estavam ali, ou até nós, quanto sociedade que se deparou ali, que viu esses vídeos, poderia registrar um boletim de ocorrência e dar seguimento com relação aos atos, para que esse tipo de situação não aconteça, independente da pessoa que seja? Sim, vamos lá. Vamos, então, um pouco continuar nesse caso exemplo, né? O rapaz que estava ali tomando atitude de repreender pelas próprias mãos a situação dele. Então, o que seria no aspecto criminal, né? Ele, enquanto ofendido, ele chama a força pública, seja a polícia militar, ou a polícia civil, a guarda municipal, mas, em regra, a polícia militar. Correto. Fazer vulgarmente chamada da denúncia ali, os policiais militares iam conduzir aquele casal para a delegacia de polícia, e lá, muito provavelmente, eles seriam enquadrados no ato libidinoso. Correto. Agora, é importante que a doutora falou, que, veja bem, é uma situação em que seria do interesse público, vamos dizer assim. Então, não houve uma ofensa particular, efetivamente. Olha, gente, observem todos os passos a passos que as pessoas têm que observar diante de um caso desse. Eu estou comentando esse caso com o doutor porque é um caso que a gente viu recentemente. Ontem, né? E se deparou com vários questionamentos. Então, eu acho que assim é importante a gente ressaltar e traz aquilo que o doutor demonstra, que a advocacia criminal é muito mais do que isso. Sim, exato. É preservar os direitos num momento de mais exposição
do ser humano. E a doutora tocou num ponto crucial e fundamental que qualquer um deveria partir desse princípio. Primeiramente, o rapaz em si, vamos continuar no exemplo, se ele se sentisse incomodado, chamasse a polícia militar, se afastasse dali e deixasse que a polícia militar desse um encaminhamento para que a polícia judiciária, a polícia civil conduzisse, fosse feito o boletim de ocorrência, eventualmente inquérito policial para apurar o que se estava acontecendo, isso ia ser encaminhado para o judiciário e eles iam ser provavelmente condenados em ato libidinoso por estar num local público, né? Não pelo ato em si, mas pela exposição no local público, e isso compete única e exclusivamente ao Estado. O Estado juiz, o promotor acusa, o advogado defende e o juiz condena, né? E, nesse meio tempo, esse casal também ia ter um direito à advocacia, ao advogado, a explicar, por menos que se haja ou não a explicação, o que estava acontecendo. E, eventualmente, qual que é a busca, muitas vezes? É a busca de ser a menor lesividade possível daquela suposta pena. Porque, com certeza, a aplicação do rapaz que flagrou não é a melhor pena aplicada. E eu volto ao caso do seguinte, doutora, olha o quanto isso é perigoso. Pessoas tomarem justiça com as próprias mãos, né? Perfeito. Isso é assustador. Eu fiz algumas anotações aqui, até de cunho filosófico sobre isso. Filosófico no sentido, eu confesso que eu já fui até meio preconceituoso com a filosofia, até com a ciência política, mas ela é interessantíssima, ela fundamenta, ela alicerça muito do que funciona o Estado, muito do que é o nosso Estado. Estado enquanto Estado federal, Estado de São Paulo, no caso, ou município, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Só quem pode fazer a justiça é o Estado. É só o Estado que pode dar a resposta àquela ação. Qualquer ação, doutora, qualquer ação, Barreto, no aspecto criminal, elas são chamadas de ação penal pública. Só existem duas exceções no direito criminal, né, no exercício da advocacia criminal, em que são ações penais privadas condicionadas à representação, que seria o crime de injúria e de difamação, que, inclusive, depende de advogado para que seja dado esse prosseguimento. Olha que interessante que o doutor está trazendo, gente. Exato. E aí, quer dizer, a gente tirar essa ideia de que muitos têm, eu já ouvi isso, a gente ouve antes, de que o advogado de bandido. Senhores, senhoras, hoje, você que aponta, você está falando aquele bandido lá, muitas vezes sem saber o que aconteceu, sem saber o que está acontecendo. Amanhã ou depois, veja, qualquer um está suscetível a um engano. E quem que vai defender você? Quem que vai auxiliar você? Na esfera criminal, claro, é o advogado criminalista que vai te dar aquele suporte, vai buscar a sua inocência. E só por intermédio de advogado. E olha, considerando que a gente tem muitos erros judiciários. Eu dizia, houve lá na cidade do Guarujá, por volta de 4, 5 anos, uma justiça com as próprias mãos. Verdade, um caso também muito chocante. Uma moça que ela foi mãe de família e tudo mais, ela foi julgada, condenada e aplicada a pena de morte para ela. Foram várias pessoas, inclusive 3 foram condenadas referente a isso, uma pena de pelo menos 17 anos. Então, quer dizer, é aquela pessoa que falava advogado de bandido, certamente. E aí, de repente, ela precisou de um advogado, por quê? Porque ela se tornou, infelizmente, diante de uma suposta justiça, tomou uma atitude intempestiva e acabou tirando a vida de uma pessoa que, detalhe, depois descobriu que a própria pessoa era inocente. Era inocente. Né? Tivemos um caso mais recente também, de um motoboy, um rapaz de moto que também tiraram ele da moto, espancaram, foram ver que ele... um falou ladrão, e aí foram ver que ele só tinha emprestado a moto do tio. E, por último, assim, em termos de exemplo, teve também um rapaz, eu estava vendo essa semana, eu gosto muito de jornalismo, tá, Barreto? Eu gosto de jornal. É bom. E
O rapaz foi morto também, supostamente porque falaram que ele roubou uma moto. E veja que curioso. E as pessoas tomaram a justiça pelas próprias mãos. Ele, se não me engano, ele foi morto, mas ele foi muito maltratado, bateram bastante, né? Estava sendo feita a aplicação da pena particular ali, né? Pelos algozes ali, os carrascos. E aí depois descobri que, na verdade, a história não era nem que ele estaria roubando a moto. E quem estava ali, me parece, e veja que outros populares se juntaram. Olha o risco para bater no rapaz. E parece que ele tinha um problema de relacionamento, ele estava separando, e a ex-mulher, me parece, eu sempre tem que ser me parece, que a gente não conhece o assunto com profundidade. E me parece, segundo informações jornalísticas, de que, na verdade, a moça tinha contratado um rapaz para falar que ele estava roubando, para justamente incitar e aí tentar matar ele. E populares ali, achando que o rapaz estava roubando a moto, nada justifica, claro, ajudaram no espancamento. Então, olha a seriedade de você tomar a razão, gente. Tem que tomar cuidado, né, doutor? Porque dependendo, você tira a vida de outro de forma grotesca, acaba às vezes com uma família. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a ação e a reação, né? Nós também tivemos também um caso de uma escola também, que eu acho que assim é importante sempre olhar os dois lados. E ainda mais hoje em dia, com a internet. E o doutor, ele falou assim, uma terminologia que ele não gosta, é fake news. Né, doutor? O doutor, ele falou assim para mim, doutora, eu não gosto que relatem fake news, são notícias falsas. E, realmente, a gente sempre tem que ter esse cuidado de olhar sempre os dois lados, de, às vezes, não tomar partido, não que coisa, e sim chamar, conduzir através da Polícia Militar, Guarda Municipal, outros meios. Por quê? Porque você não é o agente fiscalizador. A gente tem que verificar quem é o agente fiscalizador daquele ato. Eu falo hoje, por exemplo, nós, dentro do departamento da OAB, nós temos um agente fiscalizador? A gente do quê? Da nossa profissão. Muitas vezes, a gente vai fiscalizar determinadas demandas que coincidem contra a advocacia. Igual nós tivemos um tempo atrás, que o pessoal soltou para a cidade inteira uma solicitação com relação à revisão da vida toda. Então, assim, são alguns casos que a gente não pode deixar de não inibir, porque prejudica todo um contexto da advocacia. E cabe a mim, enquanto presidente, fazer esse ato, porque eu sou o agente fiscalizador nesse caso. Perfeito. E as pessoas muitas vezes não entendem, doutor. Sim. E daí acaba tentando inverter a situação, né? Como se a gente tivesse errado. Sim, né? E daí a gente começa a se perguntar, será que assim o errado está virando certo? Essa pergunta que eu falo para o doutor, quando o doutor me traz que a advocacia não é do bandido, será que as pessoas também não têm que ver? Porque você tem uma advocacia tributária. Perfeito. Criminal. Perfeito. Não é, doutor? E que então quer dizer que a pessoa agiu criminal, deixou de pagar o imposto, foi condenado. Perfeito. Ele é bandido? E às vezes por causa do sistema. Pois perfeitamente. A doutora tocou num ponto, Barreto, talvez fuja do conhecimento leigo, mas às vezes a gente ouve repercutindo no aspecto da advocacia criminal, ela não se baseia no suposto bandido, que a primeira ideia que se vem é no assaltante, no traficante, e sempre com a ideia de que a pessoa sabe, não, apareceu na televisão, apareceu nas redes sociais, eu não gosto de redes sociais, não sou muito afeito, apesar de ter algumas, né, em função do trabalho, muitas vezes, mas a pessoa determinou que é bandido porque apareceu na televisão, porque apareceu na rede social, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Telegram, e às vezes quer tomar a razão daquilo. E quando se fala da advocacia exercendo a sua atividade, detalhe, nós temos na nossa Constituição Federal, no artigo 133, que o advogado ele faz parte integrante
da justiça, da administração da justiça. Então, quando se fala na advocacia, se fala no advogado, qualquer popular tem que entender que é uma defesa, acima de tudo, da cidadania. Então, quando o advogado está exercendo a sua atividade, seja no criminal, principalmente no criminal, é a essência do exercício da cidadania. E a doutora falou a respeito, por exemplo, que cai para o campo criminal. Existem julgados em que o recolhimento de INSS, que às vezes o patrão, como ele é descontado na folha do empregado, né, o patrão ele tem que fazer o pagamento junto ao INSS, sob pena de responder por apropriação indébita, que é crime. Tá? Mas aí vamos lá, o patrão não pagou, e aí denunciou, aí saiu na mídia, tal, o cara ficava com o dinheiro do coitado do empregado e não pagava. Calma lá, vamos ver a situação da empresa, vamos ver o que está acontecendo com a empresa. O emprego, as empresas têm uma função social de manter o emprego. Então, mais cedo ou mais tarde, aquele patrão ele vai ter que efetuar aquele pagamento, seja com o próprio patrimônio, seja com a própria empresa. E é na defesa criminal em que ele vai justificar aquilo. Ele vai tentar, de repente, fazer parcelamento, uma outra coisa muito simples, no aspecto ambiental. Né? Às vezes tem pessoa que cortou determinada árvore, tem prefeituras que elas são ferrenhas, né, nessa defesa, uma fiscalização grande, e ela pode incorrer num crime ambiental sem saber. Né? E às vezes pode ser uma pessoa quebrada, tem advogado de bandido. Doutor, eu fiquei ouvindo aqui atentamente tudo que o senhor está falando, a doutora comentando, e assim, né, nós somos vítimas, todos nós da sociedade, de um processo e um comportamento do ser humano que a gente pode dizer que é rotulagem. Perfeito. Então, o advogado é rotulado como advogado de bandido. Por outro lado, uma pessoa que cometeu, seja lá qualquer deslize na vida, sendo grave ou não, já vira bandido. E aí eu fico muito preocupado porque, respeitando todas as opiniões, pessoas falar que bandido bom é bandido morto. Isso não compete a nós, seres humanos, ditar como é que tem que ser e acontecer. Eu vou levar por um lado espiritual aqui, que parece que, né, na história cristã do mundo, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, Criador de tudo e de todos nós, que vai nos julgar um dia, foi crucificado no meio do que fala dois ladrões. Porque a população teve poder, não é, Barreto? Escolheu Jesus ou Barrabás. As pessoas escolheram. Né? Antecedendo ao fato da crucificação, eles já tiveram poder de escolha. Sim. É claro que tem uma série de efeitos aquela escolha, e tinha que ser daquele jeito, porque realmente era o que tinha que ser feito, mas o comportamento do Salvador já é um exemplo de como nós devemos agir. Porque ele julgou, sim, ali na hora. A pessoa que pediu perdão foi perdoada. Então, e isso também aconteceu com a mulher adúltera, né? Desculpa levar por esse lado, doutora. Mas eu acho que o direito penal tem muito a ver com o direito criminal e com algumas trajetórias, não é? Perfeito. Eu acho que vem de uma história mesmo, Barretos, que eu acho que é muito nítido, que faz a gente verificar que até lá já tinha, sim, usado, que precisava de alguém para defender, para falar, para acusar. Então, a gente se depara com algumas questões que é importante. Eu acredito que a advocacia tenha nascido junto, a advocacia, o direito, né, tenha nascido junto com a democracia na Grécia, não é isso? Ali começou, como é que tem a história aí, principalmente da advocacia criminal, doutora? Doutora, onde que foi o ponto assim de que ela começou a existir? Nós podemos remontar desde da era romana, da Grécia antiga também, o direito como um todo,
né? Eu confesso que eu não saberia estabelecer no tempo, efetivamente, a advocacia criminal, quando ela tomou essa proporção enquanto advocacia criminal, mas aí a gente volta ao ponto do direito em si. E vejamos, mesmo nessa época, Barreto, o direito romano ele era brilhante, interessante, a despeito depois da aplicação das penas, né, que eram penas duras muitas vezes, né. Depois a gente vai lá, inclusive, lá para a lei de Italião, né, a famosa olho por olho, dente por dente, sim, que, em tese, para aquele que brada a justiça, né, aquele particular, em tese seria o mais interessante, né, mas como aplicar isso? Levando lá para Roma, eram julgamentos, ali se existia o exercício de cidadania, a despeito de várias discussões, né, a despeito dos filmes que as pessoas se baseiam, né, a advocacia atuava desde sempre nesse sentido e sim, depois foi tendo esse viés mais específico da advocacia criminal. E o que acontece? A gente chega aos atuais, né? Você tocou num ponto interessante referente à rotulagem, né? Referente a esse tocante, Barreto, o que eu acho muito curioso, eu converso com alguns colegas, converso com a minha esposa, que também é advogada, apesar de não atuar na seara criminal, né? Essa questão da rotulagem é tão assustadora, a questão das redes sociais, a questão da internet especificamente, que a pessoa vê qualquer situação ali, tem aquilo como uma verdade, e pior de ter aquilo como verdade é propagar aquilo muitas vezes. E eu, vendo uma determinada palestra, eu até comecei a ler o livro, a sinopse do livro, referente a um autor americano, Nicholas Carr, e ele tem um livro que fala a geração superficial, referente à rotulagem. Eu recomendo o livro, apesar de não ter lido ele na íntegra. E veja, esse livro é de 2011, quando começou, aqui no Brasil é incipiente ainda a internet, né? Eu creio que nós começamos a ter uma melhor inserção, ou uso da internet, ou distribuição da internet, depois talvez de 2011, 2010, né? E lá ele falava do perigo que é a internet no sentido desse conhecimento tecnológico, né? E as pessoas, onde ele vai, ele direciona o livro, e ele trata como tecnologia não só a internet. O próprio livro, qualquer livro, ele trata como um mecanismo tecnológico de conhecimento. Só que o mais assustador para ele foi justamente a internet, em que as pessoas vão lá. E eu pesquisando, eu achei mais assustador ainda o que eu encontrei referente a uma quase crítica ao livro dele. Melhor que nenhum conhecimento é o pouco conhecimento. Eu acho que para você saber sobre história, saber sobre geografia, saber sobre matemática, sim, mas quando você vai mexer no tocante à vida de uma pessoa, né? E eu falo enquanto advogado, mas você enquanto algoz, você enquanto julgador, né? Aquela pessoa que toma para si a razão da situação, isso é assustador. Sem falar, né, doutor, que hoje com a internet todo mundo virou advogado, jurista, retrata muito bem as colocações do doutor. Perfeito, exatamente. A pessoa vê aquilo, se propaga e fala, não, é isso mesmo, assim como uma convicção que é assustadora. E é isso que o Nicholas Carr traz, a geração superficial, que é do conhecimento superficial. Mas aí é uma questão, como eu falei, mais para o aspecto filosófico. Eu vou voltar um pouco para a advocacia do bandido, né? Eu insisto nisso porque as pessoas falam isso, né? E é assim, a despeito de algumas chamadas influenciadores, é um termo que eu acho horrível também, influenciador, influenciar o quê? Quem do quê? O que é influenciar? Gente, influenciador, Jesus Cristo, influenciador, Santo Agostinho, influenciador, até no aspecto político, alguns determinados políticos, mas influencers de internet, bem, enfim, e nós temos uma colega que também, eu gosto mesmo de advogar, é para bandido. Gente, assusta isso.
E aí que cai nessa ideia de que as pessoas falam, pô, se um advogado está falando que é o bandido, é o bandido. Senhoras, senhores, o público já não caiam nessa cilada. Eu insisto em dizer, a advocacia no todo, e especialmente a advocacia criminal, é o exercício da cidadania. Nós temos que sempre partir do princípio, é um princípio básico, de que a velha história, quando você ouve falar que é inocente até que se prove ao contrário, essa é a essência da advocacia criminal, é a essência do direito. E muitas vezes, outro dado, senhoras e senhores, eu acho que há 10 anos tem um determinado grupo nos Estados Unidos, me fugiu o nome, é uma informação jornalística que eu verifiquei, é de fato um jornal de credibilidade, a despeito de gostarem ou não de determinados jornais, sobre a condenação, sobre estuprador tem que morrer, o assassino tem que morrer, cada um, mas deixa ele ser julgado. Existem países que condenam a pena de morte. Isso, para mim, é a pior aberração humana, a pena de morte. Sabe por causa do quê? Uma simples palavra que eu... aliás, um detalhe, Barreto, o doutor acho que até conhece. Eu trabalhei no sistema carcerário durante 15 anos. Eu fui diretor de unidade prisional. Isso é importante falar, que também traz um outro lado também do sistema. Perfeito. Então, eu poderia dizer que, olha, eu vi lá, realmente não presta, não cabia a mim. Eu, enquanto servidor público, não cabia a mim. Inclusive, depois do preso estar cumprindo a pena, me cabia apenas aplicar a pena dentro dos ditames legais. Então, lá nos Estados Unidos, veja, me fugiu o nome, eu ia marcar aqui, acabei esquecendo, 2 senhores que ficaram simplesmente, o que menos ficou, 30 anos preso. Um outro, 32 anos preso. Foram condenados. Por sorte, talvez, foram condenados a perpétua. Não sou contra a perpétua. E foram considerados inocentes, depois de 32 anos. É isso que as pessoas têm que refletir. É desse princípio que tem que se partir. Teve um caso também que eu me relato, que é recente, que a gente viu na mídia. A pessoa foi confundida com o irmão e ficou cumprindo pena. Você entendeu? Então, eu acho que isso é você trazer a dignidade. Você imagina como você desestrutura toda uma família, todo um contexto. E, assim, o advogado, ele consegue levar com que o direito daquela pessoa seja visto, independente do histórico que isso retrata. Perfeito. Então, eu acho que quando o doutor retrata essas falas e traz essas falas dentro do nosso sistema, a gente demonstra para as pessoas que, independente de qual área de atuação, todo mundo tem direito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Perfeito. Né? Assim. Então, quando você se depara com essas colocações, a gente começa a olhar com outros olhos. A gente volta no começo da entrevista com o doutor, que o doutor relata o caso, que sempre tem que olhar todos os ângulos. Perfeito. Então, eu acho que isso é de suma importância. É essencial, doutora. É essencial. E eu fico insistindo com os telespectadores de que tenham essa visão. Né? E é importante, quando o doutor trata essa colocação e demonstra que a advocacia criminal não é só para bandido, então o doutor trata com particularidade que, assim, você tem que sim buscar um especialista, muitas vezes, na área. E que todo mundo, às vezes, o próprio que está sendo condenado lá como bandido, na realidade ele não é. Exato. Então, assim, a gente tem que sempre zelar e tomar muito cuidado hoje em dia com a internet quando a gente coloca as coisas, porque muitas vezes eu acabo com a vida daquela pessoa, sim, dependendo de um fato. E aquele ato que aconteceu ali, muitas vezes é criminoso, de uma determinada exposição, de um determinado zelo, com alguma empresa, às vezes. Então, assim, a advocacia criminal é muito mais do que advogar para bandido, como dizem. Perfeito. Não é, doutor? É advogar para o cidadão. Sem dúvida. Agora, se ele vai ser condenado, outras... houve
a ampla defesa, houve o exercício da advocacia, houve o exercício da cidadania. Sem dúvida. E quando a gente preserva os direitos daquele cidadão, que depois ele pode ser o apenado após condenado, a gente está preservando o direito coletivo. Sem dúvida. A gente está preservando a sociedade. E quando esse apenado ele vai para o cumprimento da pena, tem que trancar esses caras, tem que deixar esses caras sem comer. Eu trabalhei 15 anos. Tem que trabalhar, tem que quebrar pedra. Eu acho que tem que exercer algumas atividades, sim. Aqui no estado de São Paulo nós temos iniciativas muito interessantes. E nós vimos, né, doutor? Nós somos, essa semana, tivemos presentes, foi a inauguração do centro de detenção de uma sala da OAB de Jundiaí. Meus Exato. Parabéns ao presidente da subseção, porque foi também, acho que de suma importância isso para a advocacia. Sim, sim. E a gente se deparou com diversos projetos dentro daquele local, né? Que o doutor acho que poderia explanar. Poxa, me fugiu o nome do diretor lá. É Alexandre. Alexandre, né? Isso. Alexandre Apolinário. Isso, Aliás, Apolinário. Um abraço. Ele instituiu lá uma atividade que nas prisões são chamadas de laborterapia, com o detalhe do seguinte: lá um centro de detenção provisória. O preso ele fica lá até a condenação efetiva. Aí é uma discussão um pouco mais além. Mas, enfim. E lá ele colocou atividade para que aquele preso que lá fosse, ele pudesse estudar, ele pudesse exercer uma atividade, tem lá mecânica de bicicleta, que eu achei muito interessante. Então, ele oferece uma alternativa para aquele apenado de que porque vai sair. Uma recolocação. Não temos pena de morte, depois, não temos pena perpétua. Uma recolocação. Então, é dessa maneira que a gente deve pensar, a despeito de que os conceitos próprios, vagabundo, é assustador. Amanhã ou depois, qualquer um pode ser essa pessoa. Até nós qualquer que um pode estamos sentar aqui, no podemos ser, dependendo claro. da situação, a gente pode entrar num contexto que nós podemos ser processados. Sim. Nós não estamos longe ou fugindo de qualquer ato, né? Eu posso aqui bater o carro, cometer alguma coisa, matar alguém. Sim. Você entendeu? Eu posso precisar de um advogado para que me defenda, porque às vezes não era eu o causador, Sim. mas muitas vezes eu entro dentro de um sistema. É interessante, doutor, que a palavra justiça é muito mal interpretada. Sem Perfeito. dúvida. Quando fala em justiça, já há um ato de condenação. Está vendo? A justiça vai condenar. Não, a justiça também pode absolver. Perfeito. Por isso, todo esse processo de verificar os fatos, analisar os fatos, colher as informações corretas, isso por um advogado, né, uma pessoa que tem uma formação para isso. E aí tem os tribunais, tem as entrevistas que os advogados fazem com o seu cliente. Todo esse processo é o processo que a justiça está sendo feita. Perfeito. Até no momento que ele seja julgado, condenado ou absolvido. Aí sim se fez justiça. Qualquer coisa fora dessa linha não é justiça, no meu ponto de vista. Perfeito. Perfeito. É esse o raciocínio, é essa a essência da busca pela justiça. Né? Veja, a doutora acabou de falar, podemos sair daqui, qualquer telespectador, qualquer pessoa, você, Barreto, bateu o carro, a pessoa veio para cima de você, você reagiu e acabou golpeando aquela pessoa, eu já tive casos assim, e aquela pessoa bateu a cabeça na guia. Isso é um clássico no direito criminal de exemplo, né? Da legítima defesa. Como que você vai aplicar a legítima defesa? E toda pessoa tem que partir desse princípio. Quem está sendo acusado daquilo, se você desconhece o assunto, se desconhece a situação, parta desse princípio, o velho princípio de é inocente até que se prova o contrário. Porque você pode ser aquela pessoa. E quem vai comprovar, vai trazer ao judiciário a sua legítima defesa, vai ser o advogado criminalista. Né? São as exceções do direito criminal, no sentido de que a pessoa não vai ser penalizada. Né? Então, eu insisto nisso, as pessoas devem pensar dessa maneira. O caso lá dos Estados Unidos, eu citei 2 casos, 2 pessoas.
falam quantas pessoas você acha que foram? Não foram lá muitas, mas em 10 anos que foram consideradas inocentes por esse trabalho. Desculpa, mas eu não sei o nome desse trabalho de advogados lá nos Estados Unidos, e comprovaram a inocência com as novas tecnologias, que aí servem muito bem. Sim. Né? E comprovaram a inocência através do DNA, por intermédio do DNA. Inclusive, algumas foi comprovada a inocência, como um determinado rapaz que não precisou de nenhum avanço tecnológico muito grande. Na verdade, acharam a pessoa com quem ele foi confundida, um desses que ficou 32 anos. Me dá um número aí, Barreto, quanto você acha de quantas pessoas foram assistidas e comprovada sua inocência, libertas? Você diz aonde? No mundo? Nos Estados Unidos. Nesse caso, num período de 10 anos, que é o exemplo. Eu vou dizer 5, doutor. 3.200 pessoas. Sério? Foram 3.200 pessoas. Nossa, errei longe, que vergonha. Bastante. Você está modelo Brasil. Que certamente houve para elas a alcunha de bandido, de assassino. Não é? Então é isso que a gente parte, a despeito daqueles que são culpados efetivamente. Não, e tem muitos que são culpados pelo gênero, por cor, por raça, por alguma situação. E é isso que também a gente tem que retratar, que muitas vezes a gente se depara com algumas situações que a gente tem que ter sempre um olhar de não julgar, e sim de olhar de um todo, de fazer com que a legislação seja aplicada. Né? A gente viu um caso nos Estados Unidos que veio até óbito. E, assim, as pessoas gritavam, parem. A gente vê casos dentro de mercados que a gente vem acometendo situações que as pessoas vão seguindo. Então, eu acho que é um despreparo. E eu acho que, assim, a advocacia criminal vem nesse enfrentamento de também fazer com que esse olhar seja visto, que essas pessoas sejam ouvidas, que isso não aconteça mais. Né? De você entrar dentro do supermercado, seja por gênero, cor, raça, sexo, seja o que for, você viver essa situação, né, de ter um segurança andando atrás de você. Então, eu acho que assim a gente tem que começar a refletir, e eu acho que esse é o posicionamento da OAB 249 de Francisco Morato, trazer para vocês esse tipo de conhecimento, trazer aqui com o Barreto aqui do lado, um lado de olhar para a sociedade, de fazer algumas colocações com outro olhar que não seja um olhar técnico igual ao do doutor, onde retrata todas essas particularidades, que sempre a gente tem que olhar para um contexto geral. Nós vimos também, independente de política, ou se é João, ou se é Pedro, nós vimos o ato de 8 aí, de janeiro, aí, que foi muito comentado. Perfeito. E a gente verifica também que advogados têm dificuldade de ingressar com os processos, de pedir vistas para defender o interesse do cliente. Muitas vezes tinham pessoas que não estavam ali, estavam passeando e entrou dentro no sistema. Então, assim, a gente tem que sempre olhar. E, assim, eu me solidarizo com os meus colegas advogados que estiveram em Brasília, você entendeu? Que estão defendendo as nossas prerrogativas, que assim, que elas sejam vistas, que elas sejam acometidas, que assim o seu cliente sim tenha direito a uma defesa justa, né? Então eu acho que isso sim. E eu acho que esse é o nosso posicionamento, né, doutor? E a gente vem quando o doutor trata que não é advogado de bandido, não, e eu acho que tem que sim. Tem o nome, é advocacia criminal, é um advogado que defende, sim, o direito do seu cliente, o direito do que é certo, do que é errado, até que se prove o contrário. Perfeito. Doutor, como tudo que é bom, estamos já no fim, né? E aqui a parte técnica aqui está mandando eu olhar ao celular. Quanto isso, eu vou fazer o seguinte, vou passar a palavra para o Barreto fazer as considerações finais e vou aqui me reportar depois ao Dr. Ronaldo logo em seguida, tá bom? Legal. Então, nós podemos observar nessa noite aqui alguns esclarecimentos, principalmente com respeito a essa questão de apontar o profissional, o advogado ou a advogada, como defensores de bandido, no sentido de que são advogados de bandido. Não. Eles são advogados de pessoas como eu, como você, qualquer um, que cometeu erro. Eu não sou bandido,
Mas se eu descer aqui e matar alguém, eu vou ter que eu tenho que constituir um advogado para me defender, certo? Mesmo que eu esteja errado, mas eu não posso ser chamado de bandido. E não aceito ser chamado de bandido. Então, muito menos um advogado formado ser chamado de advogado de bandido. Eu acho isso. Aliás, bandido é quem fala, viu? Cuidado com as palavras. É isso aí, doutora. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutora. Realmente, assim, nós, seres humanos, cometemos erros. Então, antes de apontar o outro, aponte 3 para o seu lado, porque a conta da matemática é essa. Obrigado, parabéns, hein, Barreto? Ótima colocação e eu gosto disso. Perfeito. Vamos lá. Não cortando Barretos, mas recebemos uma pergunta que eu acho que também está na mídia. Eu acho que é muito importante, independente de ter cunho. Muitas vezes as pessoas falam, é político. Não, não é. É interessante, é para ser debatido e eu acho que tem que ter todo um olhar. Gostaria de saber dos profissionais a opinião sobre a PL da fake news. Acredito ser pertinente. O Rogério que pergunta para o doutor. Ô, Rogério, você conseguiu fazer o doutor arrepiar todos os cabelos aqui. Não, é que é uma temática que, assim, se você for olhar, vamos falar assim, se a gente falar é a favor ou é contra, falar, é fulano, é ciclano. E não é isso, a gente tem que sim discutir, porque essas coisas são interessantes de ser discutido e tem que ser colocado em prol da sociedade, para que as coisas tenham isso, né? Para que as pessoas consigam discernir o que é certo e o que é errado. Como que o doutor tem o entendimento do doutor com relação a esse tema? É um tema curioso. Primeiro que, assim, primeiro momento, enquanto profissional do exercício da advocacia, nós falamos aqui sobre o exercício da advocacia. Isso é uma discussão do campo legislativo, né? E são vertentes para ambos os lados. Existem os defensores do lado a favor, do lado contra. A PL da fake news. Nome horrível, mas, enfim. A ideia, em primeiro momento, é tratar as notícias de uma maneira mais disciplinada. Agora, quem vai determinar isso? Uma coisa, para mim, que efetivamente é o assustador, que cai para o campo do direito, efetivamente. Sem dúvida. É a empresa Telegram se sentir no direito de propagar opiniões e condenar as atuações de quem é a favor da PL, dizendo que querem se instituir a mordaça. Não sei se não sei se não é, mas uma empresa privada do exterior, que ela vem para o Estado brasileiro e ela divulga. A gente cai no conhecimento artificial. São pessoas do conhecimento artificial que vão pegar essa notícia, não vão aprofundar. Quem questiona determinada PL, no caso da fake news, tem diversas outras discussões. No município tem. Nos municípios, e as pessoas não participam. Aí pegam algumas informações superficiais e querem exprimir uma opinião. Eu acho que vale a discussão sempre. Qualquer discussão é válida. Também acho. Né? E eu não tenho a favor ou contra. E uma vez vindo, lei é lei, ela deve ser aplicada. E todos devem respeitar. Nós vivemos um Estado democrático de direito, nós vivemos sob contrato social de todos. Nós não vivemos numa sociedade que ela não se subordina às leis. Sim. E as leis, elas podem ser questionadas por ação direta de inconstitucionalidade, e uma vez na aplicação dela, ser feita a defesa, se você sofrer, de alguma maneira, aquela aplicação da lei, mas eu acho que qualquer discussão sempre é válida. Obrigada, doutor, pelas colocações. Eu passo para o doutor fazer as suas considerações finais. Para a gente, como eu falei, tudo que é bom acaba, e daí, logo mais, nós vamos ter o doutor aqui falando uma temática específica também, como depois todos os presidentes, os demais advogados que se sentirem na vontade, depois que a gente finalizar os presidentes, que a gente ouvir todas as comissões aqui, de trazer as temáticas importantes para a área jurídica. Doutor, com você a palavra para fazer as suas considerações finais.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite. O programa, eu acho extremamente importante, interessante, que traz para o público uma visão do advogado sobre vários temas, né? Eu creio que o aspecto criminal é um dos mais sensíveis, mas você tem a possibilidade, com esse programa, de abordar vários temas e técnicos daqueles temas. E, quando você ouvir algumas coisas, questionem, sem o conhecimento superficial. E eu estou lisonjeado e agradecido, agradecer ao Barreto também, a própria condução que ele trouxe aqui, com algumas dúvidas, algumas colocações. E, em essência, é isso, senhores. A advocacia criminal não é advocacia de bandido, é a advocacia do cidadão, e de todos os cidadãos, e da cidadania, acima de tudo, que está dentro do contrato social da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela não é feita para proteger o bandido, ela é feita para proteger a população em geral. Então, eu renovo meus agradecimentos e agradeço a atenção de todos e fico disponível para qualquer debate ou esclarecimento de supostas dúvidas. Obrigada, viu, Ronaldo? Sou muito grato por tê-lo aqui conosco. Espero voltar mais vezes. Que eu falei, Barreto, estar ao seu lado é sempre brilhante, né? Sou eternamente grata. Falo que eu sou grata à minha diretoria. Não posso esquecer, né, que eu acho que é muito importante a gente reconhecer as pessoas que estão conosco e que seguem os nossos caminhos. Falei que eu ia comentar do não aumento às taxas judiciais, né, nesse decorrer, que eu acho que é muito importante. Peço para os advogados compartilhar, porque quando você aumenta o custo, você diminui o acesso à justiça do cidadão. Então, eu acho que a gente vem nesse enfrentamento no sentido do quê? De você demonstrar para o TJ mesmo, que eu falo que criou isso, que quer aumentar, demonstrar o quê? Aonde vai gastar? Vai melhorar em quê? Vai trazer mais funcionário? Vai melhorar as instalações? Vai ter um resultado maior? Então, é isso que a gente tem que olhar sempre. Então, se caso não for demonstrado isso, até então a advocacia é contra o aumento desse valor. Por quê? Porque o único prejudicado vai ser o cidadão ao acesso. O advogado, ele vai continuar advogando, mas o cidadão, ele vai ficar sem ter como entrar na justiça para defender o direito dele. Então, advocacia, população, compartilhe, marque seu deputado, diga não à PL. Então, compartilhem, coloquem nas redes sociais, marque seu deputado e vamos fazer com que não aumente essas taxas. Que assim, porque se elas não forem transparentes, não tem por que ter reajuste. Muitas vezes, muitas audiências estão acontecendo de forma online. O advogado acaba peticionando o seu próprio processo, você não tem mais nem que distribuir. Então, que mostre que tem um resultado melhor para a advocacia. Então, a gente tem que valorizar a nossa classe, a gente tem que valorizar a nossas cidadãs. Por quê? Porque a gente precisa. O que vai melhorar? Então, eu finalizo aqui, né, a nossa momento jurídico com um pedido à advocacia, com um pedido aos cidadãos moratenses: compartilhe, diga não à PL. Beijo, uma ótima noite para todos, espero todos no sábado, na nossa feijoada. Um abraço.